Vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional. Eu falei que tem um relacionamento com relacionamento interpessoal, que falamos na hora passada. E, novamente, eu não vou deixar de me guiar por um grande autor que fala sobre o assunto, e vou falar sobre Daniel Goleman, que é, da inteligência emocional, talvez aquele que tenha a maior notoriedade no assunto. O Goleman ele afirma que a inteligência emocional é a chave do sucesso ou do insucesso das pessoas. Se eu tiver uma boa inteligência emocional, eu consigo ter sucesso. Se eu não conseguir desenvolver uma boa inteligência emocional, eu vou ter um problema maior para alcançar o meu sucesso. É isso que o Goleman fala, e ele faz um apontamento interessante, né? As empresas hoje não querem QIs muito alto, ou melhor, querem, mas não é essa em grande importância. Não é o quociente de inteligência, mas é sim o quociente de inteligência emocional. As grandes empresas hoje querem pessoas que se relacionam bem, que têm uma boa inteligência emocional. É assim que você vai conseguir alcançar os seus resultados, com pessoas interagindo. Tá? Uma outra coisa que é importante a gente citar dentro da inteligência emocional, aí com o foco na parte da liderança, é que a inteligência emocional é uma condição para que a liderança aconteça. Isso são palavras do próprio Goleman no seu livro Liderança. Ele mostra claramente que a inteligência emocional é um fator chave, preponderante para que a liderança surja, aconteça e perdure. E ele fala de 4 componentes principais da liderança usando a inteligência emocional. Quais são esses 4 componentes da inteligência emocional? Autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social. Então vamos lá, de novo. 4 componentes da inteligência emocional para que a liderança aconteça: autoconsciência, autogestão, empatia e habilidade social. Isso de acordo com Daniel Goleman. Vamos lá. O que é autoconsciência? É a compreensão das suas próprias emoções, das suas forças, das suas fraquezas, das suas necessidades, dos seus impulsos. É um autoconhecimento. É saber o que eu efetivamente sou. Você que está nos assistindo, você sabe exatamente quais são as suas emoções? Você consegue identificar as suas emoções? Você sabe quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos? Você já parou para pensar nisso? Dá uma pensadinha. Faz uma listinha daquilo que você acha. Guarda, vai comparando ao longo da sua sequência de crescimento como pessoa, vai vendo quais são os seus defeitos que você foi eliminando, quais foram as qualidades que você foi incorporando, quais são as emoções mais preponderantes na sua vida, como você identifica essas emoções. É fundamental se conhecer, tá? É fundamental. Se você não se conhece, você não consegue desenvolver nenhum tipo de liderança. Aliás, o Sun Tzu já dizia isso séculos antes de Cristo, né? Conhecer a si mesmo é fundamental para desenvolver qualquer tipo de liderança. Ainda mais, a autoconsciência é a compreensão que as pessoas têm de seus próprios valores e metas. Quais são os meus valores? E mais ainda, quais são os valores do outro? Você que está me assistindo aí, qual é o seu valor? Eu tenho que compreender que eu tenho valores, mas eu tenho que compreender que as pessoas que estão à minha volta também têm valores. E talvez não sejam os mesmos que os meus. Como é que eu vou lidar com isso? Então, isso é autoconsciência. Uma outra coisa importante da autoconsciência: quem tem uma autoconsciência bastante desenvolvida consegue falar com mais precisão e mais abertamente. Ou seja, eu consigo, com base no conhecimento do que eu sou como pessoa, eu consigo me transportar melhor e me mostrar melhor para os outros. Isso também pode ser achado aí, se você colocar no Google ou em qualquer outro mecanismo de busca, você vai encontrar aí assertividade. Dá uma olhadinha no que é assertividade e como é que você desenvolve essa assertividade. Porque você vai ter que começar pela autoconsciência. Uma outra coisa importante da pessoa que tem uma autoconsciência elevada é que ela é autoconfiante. Eu me motivo, eu me dou confiança para seguir em frente, para dar o próximo passo.
Então isso vem junto com a autoconsciência, tá bom? Um outro ponto, autogestão. É a autogestão ou autocontrole, chame como quiser, que é o componente da inteligência emocional que permite que a gente se desvincule, se liberte dos nossos sentimentos. Como assim? Eu falei um tempo atrás aí da emoção. Lembra que eu falei da emoção? Que a emoção guia praticamente 95% das decisões nossas no dia a dia? Dá uma olhadinha lá nos episódios passados. Quando eu tenho um autocontrole, eu me desvinculo dos meus sentimentos. Eu deixo ele ser guiado pelos meus sentimentos. Por quê? Porque eu me controlo. Está vindo aquela raiva enorme, eu me seguro. Está vindo aquele medo enorme, eu me seguro. Eu consigo controlar, consigo mudar. Nós vamos ver um pouquinho depois sobre mudança da emoção, do sentimento, que já não é mais inteligência emocional, é um outro nome, tá? Quem tem autogestão, ele é capaz de criar um ambiente de confiança e equidade. Por quê? Porque eu consigo, se eu me controlar, as pessoas que estão próximas a mim, elas conseguem confiar mais em mim. Porque eu não sou aquele que explode a todo momento, eu não jogo as coisas longe, eu não dou murro na mesa, não perco o controle quando eu estou dentro de um cenário adverso. Isso passa um pouquinho sobre mudança de mapa, depois a gente vai tentar falar um pouquinho sobre isso, mas eu vou contar um caso comigo, que aconteceu comigo. Eu trabalhava numa área da polícia que trabalhava com dinheiro, a parte de finanças, a gente cuidava de manutenção de viatura, compra de viatura, era uma questão, era muito dinheiro. E eu me lembro até hoje, numa sexta-feira, era próximo às 6 da tarde fecha o expediente, né? Os mecanismos de informática acabam se fechando para essa parte de compras e vendas no final de semana. Chegou um pessoal desesperado para falar comigo. Olha, aconteceu um problema, nós fizemos um negócio, deu errado, e um querendo empurrar o problema para o outro. Não, porque foi você que pediu, foi você que mandou, foi você que errou, o formulário não foi esse. Eu falei, para gente. Não é hora de descobrir de quem é a culpa agora. Agora é hora de descobrir qual que é a solução. Nós temos 10 minutinhos para descobrir qual é a solução. Para a gente poder ir para casa tranquilo no final de semana. O que vocês sugerem? Quais são as soluções legais para a gente resolver esse problema? Podemos fazer isso. Dá para fazer? Dá. E se fizer isso, quais são as outras alternativas? Tem essa. Ponderamos rapidamente, numa reunião rápida ali, e saímos dali, cada um para fazer a sua tarefa, e resolvemos o problema. Na segunda-feira, se preocupa com quem é o culpado. Mas a primeira coisa é resolver o problema. Só dá para ter esse tipo de postura se tiver uma autogestão, um autocontrole. Senão desespera também, desesperado ninguém consegue resolver nada. É isso que a gente tem que ter em mente. Bom, as pessoas que dominam o autocontrole, dominam as suas emoções, elas conseguem também acompanhar as mudanças que estão acontecendo no seu ambiente. De uma forma mais clara, tranquila. Eu consigo ver, olha, mudou o chefe, mudou não sei quem, isso daí traz uma certa ansiedade. Mas se eu tiver o autocontrole, eu consigo lidar melhor com essas mudanças. E a motivação é uma variedade específica da autogestão. Uma única variedade da autogestão é a motivação. Bom? Então falamos da autoconsciência, falamos da autogestão, agora vamos falar da empatia. A gente fala que a empatia é a capacidade dele se colocar no lugar do outro, né? Fantástico, é mais ou menos isso mesmo. Para fazer isso, eu preciso levar em conta o sentimento do outro. Se eu não levar em conta o sentimento do outro, eu não vou conseguir me colocar no lugar do outro. Acho que a empatia é a chave de uma relação entre pessoas. E, obviamente, que dentro da inteligência emocional, conhecer o sentimento e a emoção do outro me facilita a exercer uma empatia com ele. Uma outra coisa importante é que você, com uma empatia, você consegue reter talentos na sua empresa. Hoje em dia, existe uma grande reclamação das pessoas que se afastam das empresas, né? E ninguém se demite da empresa. Já ouvi essa frase e já falei aqui. Ninguém se demite da empresa. As pessoas se demitem do seu chefe. Porque não tem empatia, porque não tem autocontrole, não tem autogestão. Muitas vezes é isso que acontece. Então, quando se tem empatia, se consegue reter bons quadros dentro da nossa empresa. Os líderes que têm mais empatia
conseguem não só simpatizar com as pessoas que estão à sua volta, mas eles usam o seu conhecimento para aperfeiçoar a empresa ou o grupo de pessoas que estão ao seu redor. Ele consegue se impor com mais facilidade, ele consegue influenciar com mais facilidade. Essa é a vantagem da empatia. E por último, a tal da habilidade social, que é o que o Goleman coloca como a quarta dos fatores, né, dos componentes de uma inteligência emocional. Então, na habilidade emocional, a gente tem que pensar o seguinte: as pessoas que têm essa habilidade, geralmente elas têm um círculo mais amplo de amizades. Eles conseguem se colocar com mais facilidade dentro de um grupo, são exímios gestores de equipe, porque eles conseguem conversar de uma forma mais rápida, mais fácil, se interagir com os outros, se inserir dentro de um contexto social de uma forma mais hábil e mais segura. A tarefa de um líder, de acordo com o Goleman, é fazer com que o trabalho seja realizado pelas pessoas, porque o líder em si não vai realizar grande parte do trabalho. Quem realiza o trabalho são as pessoas. E a habilidade social, ela permite que isso aconteça de uma forma mais rápida e ágil. Então, a gente viu aí esses quatro componentes da inteligência emocional, da habilidade social, de acordo com Goleman. E só para a gente fechar, dá uma olhadinha aí no slide. A gente tem a inteligência emocional, que é a habilidade de distinguir as emoções que sentimos e também as que os outros sentem. E depois, eu falei para vocês, né, em mudar a nossa emoção. Aí a gente já vai para a competência emocional, que é a habilidade de gerir e mudar as emoções que nós sentimos. Tá? Acompanha comigo aqui. Eu não consigo mudar as minhas emoções se eu não souber quais são elas. E quais são as emoções que eu tenho? Tem um indivíduo chamado Plutchik, que ele fez uma tal da roda das emoções. Ele começou por 8 emoções que ele julgou ser as emoções básicas, que são confiança, medo, surpresa, tristeza, nojo, raiva, antecipação e alegria. Essas oito emoções básicas dariam uma origem a uma série de outras emoções que a gente vai sentindo. Será que eu consigo identificar qual é a emoção que eu estou sentindo? Será que eu sei qual é a emoção que eu sinto a cada momento? Tente identificar em que momento você está sentindo tristeza, ou então é algo ainda mais forte, uma melancolia, um sofrimento. Tudo isso faz parte de uma mesma família, de acordo com Plutchik, a família da tristeza. Ou então, a antecipação, que é a atenção que eu tenho por alguma coisa, ou o interesse que eu tenho por alguma coisa, a expectativa de alguma coisa acontecer. Como é que eu vou dosar isso? Como é que eu sei em que ponto que eu estou? O que é raiva? O que é fúria? O que é ira? O que é hostilidade? São todas emoções de uma mesma família, de acordo com Plutchik. Então, eu preciso conhecer um pouquinho mais daquilo que está ao meu redor, eu preciso conhecer mais e muito mais daquilo que está dentro de mim. O meu sentimento, o que eu sofro, o que eu demonstro, o que eu aparento. Tá? É fundamental que isso aconteça. Certo? Na conversa de hoje, nós falamos aí um pouquinho sobre inteligência emocional, falamos um pouquinho sobre os ensinamentos do Daniel Goleman, falamos também sobre o trabalho em equipe, que é fundamental, é algo que realmente apaixona e gera um resultado positivo. A gente volta numa próxima aula para falar um pouquinho mais sobre o método LIFE de desenvolvimento pessoal, que fala sobre liderança, inovação, flexibilidade e excelência. Bom? Muito obrigado, até a próxima, fique com Deus.